Momento Empreendedorismo com Flávio Fogel. Oferecimento Centro Universitário Univag. Agora sim, 15 horas 15 minutos, horário duplo para dar sorte. E eu já começo acolhendo e dando boa tarde ao nosso anfitrião, professor Flávio Fogel. Trouxe 2 convidados extremamente competentes, mas é ele quem vai apresentar. Professor Flávio Fogel, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Marcela. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, João. Boa tarde, Washington. Boa tarde, Anderson. E boa tarde aos nossos queridos ouvintes. É um prazer estar mais uma quarta-feira aqui com vocês, né? E, Marcela, hoje, excepcionalmente, eu vou ser Flamengo, hein? Ai, porque como bom palmeirense, eu sou um anticorintiano, né? Isso. E aí, professor, hoje eu quero o seu palpite. Posso pedir? Eu acho que vai ser magrinho. Magrinho? Eu acho que vai ser 1-0. 1-0. 1-0 pro nosso Flamengo. Tá bom, gol de Gabigol? Aí você tá exagerando também. Quem fizer tá bom. Tá bom, o importante é estar lá na rede, Tá né? vendo como um homem gentil, elegante, ele tem uma postura diferente, né, professor? E olha que eu sou casado com uma corintiana, então falar Eu isso... também, o senhor me entende. Entendo. Ela nem tá ouvindo esse horário. Professor, conte-nos um pouco sobre os convidados dessa tarde, a nossa pauta. A audiência tá sempre aqui na espera da sua chegada. Marcela, hoje nós vamos bater um papo aqui sobre um assunto que é muito relevante no mundo corporativo, que é governança. E para falar sobre isso hoje, eu trouxe aqui 2 super profissionais convidados, né, que são especialistas nessa área de governança, que é a Cristiane Brandão e o Marcelo Sintra. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Marcelo. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Bem-vindos. Boa tarde, obrigado pelo convite e esperamos que possamos contribuir com o tema. Até para que a nossa audiência possa conhecê-los melhor, a gente possa estreitar essas relações, queria que vocês se apresentassem enquanto profissionais especialistas em governança. Ok. Bom, eu sou Cristiane Brandão, eu sou empresária há 22 anos e desde 2013 eu comecei a estudar e trabalhar com governança. Então, eu sou uma profissional que atuo com empresas familiares, atuo com organizações também, mas a minha especialidade é a empresa familiar e também represento o IBGC aqui no nosso estado. Bem-vinda, Cristiane. Sem falar que está com uma produção belíssima e um óculos que o meu olho fica toda hora direcionado. Que óculos mais lindo. Uma virginiana não passa nada, não é, professor João Edson? Eu vi, você estava olhando. Falei, ela vai ver isso. Bonita e competente. Meu xará Marcelo, se apresente, conte um pouco da sua história. Vamos lá. Marcelo Sintra, eu tenho 22 anos de advocacia, metade deles dedicada à advocacia corporativa, já tive experiência na gestão pública também, e sempre atuando nos ambientes corporativos. Então, eu divido meu tempo entre a advocacia contenciosa e a consultiva voltada para programas de integridade. Maravilha. Tá vendo, professor? Alto nível. E o ouvinte que está agora no carro, que está já aí na sua mesa, pensando com ele, não é, professor Flávio, o que é governança? Será que eu devo aplicar? O meu negócio é familiar, é pequeno? Explica para quem ainda tem dúvida. Eu acho que para a gente começar a esquentar aqui o faleiro, né, Marcelo, sobre o assunto, eu queria que vocês falassem, né? O que é governança e por que ela é importante? Vou começar e aí eu passo para o Marcelo. Bom, a governança, ela tem a ver com práticas, com processos, com estruturas que visam qualquer tipo de organização, pode ser organização privada, como pode ser também organização pública, visam gerar valor. Uma empresa que gera valor, uma organização que gera valor, ela é sustentável, ela respeita seus clientes, respeita seus fornecedores, respeita seus funcionários, né? Ela entrega valor também para os acionistas, se é uma empresa, né, que tem acionistas. Então, o objetivo da governança, né, ela tem como principal objetivo essa geração de valor. E o que antes era muito voltado só para o acionista, hoje tem um envolvimento maior com todos, a gente chama de stakeholders, todas as partes envolvidas, né? Então, por exemplo, a Univag, a universidade, ela está dentro de uma cidade, ela faz parte de uma comunidade, ela emprega pessoas, ela atende um público específico. Então, todas as relações, né, que são inerentes a essa organização, elas são pautas, né, são cuidadas pela governança. Ela se relaciona com o poder público, ela se relaciona com os seus estudantes, com os pais dos estudantes, com os seus fornecedores, né, com a comunidade do entorno.
E aí ela esses são os stakeholders, né? Sim, e ela tem responsabilidades, né? Sim. Então, a governança, ela cuida dessa pauta e ela conversa diretamente, eu vou passar para o Marcelo que ele vai falar, porque uma das questões de sustentabilidade dos negócios é como a gente lida com riscos, como a gente toma melhores decisões que façam com que a gente minimize os riscos. Quando uma empresa ela arrisca muito, ela está fadada a se prejudicar, a prejudicar todas esses stakeholders envolvidos. Mas eu vou colocar aqui para o Marcelo, que ele é especialista na área e vai poder falar melhor. Eu acho bacana contextualizar também, professor, que a própria extensão da governança corporativa, especialmente com a edição do 6º Código de Boas Práticas, elevou, então, como vocês comentaram aqui, a abrangência da governança para a governança de stakeholders, né? Dentro dessa responsabilidade. Se a gente buscar na Constituição Federal, o artigo 170, se não me falha a memória, traz o princípio da responsabilidade social, da função social da propriedade. Então, desde 88, indiretamente, a gente já vinha falando sobre a governança corporativa de uma maneira constitucional. E com a entrada, especialmente do IBGC, e agora nos últimos 5 anos, eu diria, o tema em si tem ganhado um grande volume, né, e tem expandido a sua relevância para extramuros das empresas, né? Então, antes a governança ficava mais limitada aos núcleos ali duro, né, da administração das empresas, os gestores, os conselheiros, como uma dinâmica de proteção, de blindagem, e hoje esse conceito ele extrapola para fora, para a sociedade, e aí a gente entraria na discussão do tema novo, que é o ESG, né? Transcende o econômico, Transcende né, o econômico, sem Você dúvida. vai para um espaço que é o social, que é o ambiental. Perfeito. E dentro da dinâmica de análise de risco e gestão de risco, então a gente extrapola o risco financeiro, né, que se tinha como prioridade até um tempo atrás, e hoje se fala muito no risco reputacional, que envolve toda essa gama de coisas que a gente falou aqui, né? Então, a gestão de riscos, a governança, ela funciona também como uma balança para a gestão desses riscos estruturais, operacionais, jurídicos, regulatórios e vários outros, com os vários agentes de governança, né? Isso é bem interessante que você está falando, porque no passado você vê as pessoas muito preocupadas assim, risco operacional, risco preço, né? Mas hoje a gente tem uma série de outros riscos, né? Que é a questão do risco imagem, o risco reputacional, né? O risco relacional, e aí vai, que é essa visão mais expandida, né? Sem dúvida. E especialmente o risco reputacional, ele não é mensurável no primeiro momento, né? Mas os reflexos dele são, dependendo da situação, tem casos recentes aí, não precisa citar nomes, mas que o reflexo disso, o reputacional atingiu o financeiro, desastroso. Enfim, né? Então... Agora, quando a gente fala em governança, existe assim, alguns pilares que as empresas têm que se preocupar? Como é que é isso? Sim, o Marcelo até citou aqui o Código das Melhores Práticas de Governança, que é um documento que foi feito a várias mãos, vamos dizer assim, pelo IBGC, e esse código nosso ele é uma referência até internacional. A gente tem outros países que têm entidades que congregam governança que não têm um código como o nosso, são poucos os países que têm. E dentro desse código que foi revisado pelo IBGC, a gente está na 6ª edição, o IBGC ele revisitou, e antes a governança ela tinha 4 princípios, ela passou a ter 5 princípios. Então, tem pilares sim. O primeiro pilar que o IBGC fez questão de ressaltar nesse código tem muito a ver com o que o Marcelo trouxe, que é a integridade, né? Uma volta a questões, o senhor que é professor na universidade, né? A questão do debate ético, né? De trazer essa importância da integridade, né? Dos princípios para dentro dos negócios, para a gente, uma pauta da governança muito sensível ao conflito de interesse. Estou tomando decisão e será que eu tenho olhado, né, que papel que eu estou naquele momento que eu estou tomando a decisão? Falando um pouquinho de empresa familiar, a gente tem a família empresária, eu posso ser acionista, eu posso ser o executivo, eu posso estar trabalhando numa posição na empresa e ainda sou membro de família. Então, ser íntegro é tomar a melhor decisão de acordo com o fórum estabelecido. Se eu estou tomando uma decisão para a empresa, eu tenho que pensar como empresa e não pensar
como membro da família, com interesses dúbios em relação a isso. E se a gente for olhar essa perspectiva, ela cabe para a política, ela cabe, né, para uma startup, para uma cooperativa, ela cabe para qualquer negócio. Qualquer organização. Então, esse princípio é um princípio balizador, que é um princípio de governança, que na verdade, o início da governança, né, a história da governança, ela passa justamente por uma teoria que é chamada de agente, que tem a ver com isso. Quando as empresas começaram a abrir o seu capital, buscar novos acionistas, né? Abrir capital quer dizer que vai para a bolsa, e ela passa a ter novos sócios, né? São acionistas que são sócios, e o início de tudo foi que esses novos acionistas, eles queriam ter mais informações, eles queriam entender como é que era feito esse processo de decisão, e quem estava lá dentro, tocando a gestão e também era sócio, muitas vezes confundia, não queria abrir, né? E aí a gente vai entrar em outro princípio, eu vou deixar para o Marcelo falar, que tem a ver com transparência, né? Não queria evidenciar, não queria prestar contas, né? Que então entra uma questão que é chave em finanças, que é a teoria do conflito de agente, né? Sim, exatamente. Então, o início da governança tem a ver com isso. Então, um dos pilares muito fortes é o de integridade. Vou passar para o Marcelo para ele falar um pouquinho sobre qual é o período histórico do conceito de governança aplicado em empresas? Faz quanto tempo? Olha, no Brasil, o próprio Instituto ele vai fazer 40 anos no ano que vem. Então, assim, é novo, mas a teoria, ela é de 1900, é da Segunda Guerra Mundial, porque o capital aberto, ele começou nos Estados Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, se você for ver os estudos mesmo, eles são novos. Mas se a gente fala, governança também tem a ver, além de todos esses cuidados, tem a ver com comando. E o comando, ele é histórico. E me chamou a atenção porque tem a ver também com o princípio do direito romano quando se trata da questão da propriedade, né? Que nós temos a falsa ideia de que nós somos dono das coisas. Na convivência social, nós temos uma concessão permanente vigiada pelo Estado. E isso te faz ter responsabilidade sobre o que você tem. E é muito interessante que começou o programa hoje falando sobre a questão dos 50 graus que vai chegar em Cuiabá, né? Não é porque eu sou dono da propriedade que eu posso fazer tudo que vier na minha cabeça, porque ela é de responsabilidade social. E é interessante como remonta, o Marcelo falou que era direito, né? Como remonta isso, que é o pilar do nosso direito, que é o direito romano, quando criou a base da propriedade. Exatamente. Por isso que eu fiz menção à Constituição, porque se a gente fizer um paralelo entre a maturidade da nossa democracia e a discussão e a estrutura da governança, elas estão muito próximas. Sim. Então, a nossa democracia é uma democracia jovem ainda, né? Com menos de 40 anos. Da mesma forma, a governança. Então, elas, de certa maneira, estão caminhando juntas, né? Num nível de amadurecimento, de evolução, onde as empresas estão precisando olhar para esses aspectos que o senhor acabou de colocar. Né? Ou seja, por mais que eu tenha o direito de propriedade, eu tenho outros princípios constitucionais que me exigem, enquanto empreendedor, olhar para o social. Né? Então, o que o meu empreendimento tem de responsabilidade no contexto em que ele está inserido. E isso entra tudo isso que temos falado e a questão da transparência, né? Que a Cris colocou aqui, jogou a bola para mim. A transparência como mais um pilar da estrutura de governança. Né? Então, como se fazer demonstrar uma boa gestão? Através de ferramentas. Por isso que a governança ela é baseada em princípios, valores, procedimentos, políticas e processos para auxiliar na gestão. E uma dessas ferramentas, não só principiológica, mas estrutural, é a transparência. Eu acho que tem uma questão histórica, João, que quando você... Até aqui no Brasil você via muito isso, mas esse processo você vê na história ao longo do tempo no mundo. Legalmente, entra-se o assunto, por exemplo, responsabilidade empresarial. Sim. Aí entra com um assunto que a lei impõe que você tem que cumprir aqueles requisitos. Você ganha maturidade e isso transcende a lei. Sim. Aí você, de uma forma proativa, começa a buscar que, independente da lei, a minha empresa tem que agir em prol da sociedade. Né? Claro, tem que crescer, tem que gerar lucro, mas eu tenho reflexos que eu tenho que dar conta do reflexo da minha atividade empresarial na sociedade.
E isso corrobora com outros 2 princípios de governança. A gente tem o princípio da sustentabilidade, né, que tem a ver com isso que vocês estão falando, o próprio Marcelo trouxe, que são as decisões que são tomadas, elas têm que pensar nas consequências e em quem a gente impacta. Então, a questão que você trouxe, João Edson, e hoje todos estamos vivendo, não só no Mato Grosso, como no mundo, que é a questão climática, e hoje é um risco também, né? O risco climático, ele é um risco que não tem como a gente deixar de pensar nele, ele vai afetar todo mundo. Num dos cursos que eu fiz recentemente, uma conselheira, ela falou, ou você vai por bem ou você vai por mal. Quem não quiser olhar para isso vai sentir, vai ter que tomar posicionamento em relação a isso, né? Então, a governança, ela olha muito para essas questões, né? O que é sustentável? Será que as decisões que a gente está tomando hoje, as escolhas que a gente está fazendo hoje, elas estão assegurando as próximas gerações, né? Estão assegurando os recursos, né? Que são finitos, na verdade. Então, esse é um princípio. E outro princípio que tem a ver também com o que vocês falaram é o princípio da responsabilização. Então, também é um princípio de governança corporativa e que cabe para negócios familiares, que cabe para qualquer tipo de negócio, para o próprio Estado, que tem a ver com a questão dos administradores, daqueles que tomam decisões e que depois eles têm que ser responsabilizados pelas consequências dessas decisões se elas, né, impactaram em riscos. Então, a gente vê, o Marcelo falou de risco reputacional, mas de todos os riscos que tem, e os administradores, eles têm que ter essa responsabilidade. Então, a governança, ela olha para esse sistema, né, para a gente tomar as melhores decisões, lembrando que toda decisão impacta em consequências, né? Então, são 2 princípios importantes também, que são pilares da governança e que se aplicam para qualquer natureza de negócio. Vamos fazer uma pausa, Cristiane, Marcelo. Temos o repórter CBN a cada meia hora, trazendo as principais notícias do dia. E daqui a pouco, é claro, que a gente segue com Empreendedorismo em Pauta. Aproveita e deixa a sua pergunta, que a gente volta bem rápido. Nosso faleiro que muito te interessa, com Empreendedorismo em Pauta, sempre um oferecimento do Univag. E quarta-feira é o dia oficial. Vou mandar um abraço aqui para o Fabinho, que participou no começo, acabou escapando a sua mensagem, mas, como diria a vovó, apanhei ela bem rápido para mandar o seu abraço. Obrigada, Fabinho, pela companhia. E o Luciano, nosso ouvinte, compositor, sempre participativo, ele já deixou uma pergunta aqui sobre governança e eu já vou começar o nosso segundo e último bloco aqui de entrevista, colocando o questionamento do Luciano aqui para que vocês possam responder. Boa tarde. Então, pode-se dizer que a governança ela extrapola os limites da empresa, os limites empresariais. Porque se uma empresa não tem uma gerência, uma governança que faça com que tudo funcione adequadamente, ela pode quebrar, pode falir e fazer com que aqueles empregados que perderão sua renda, perderão o seu lugar na sociedade, né? Quer dizer, afetará a vida de muitas pessoas. Está tudo interligado. Seria mais ou menos esse o caminho? Entendeu bem, tá vendo? Como que é o nome do ouvinte? Luciano, obrigado pela pergunta. A resposta à sua pergunta é afirmativa, sem dúvida nenhuma. Essa ausência de uma boa governança pode sim trazer sequelas, né, reflexivas para dentro da própria empresa e isso extrapolar a sociedade. Então, imaginemos uma região pequena onde uma determinada empresa que detém um maior número de empregabilidade deixa de cumprir o seu papel social e trazer o fortalecimento da sua governança, e com isso ela vem eventualmente a uma quebra ou um pedido de recuperação judicial. Sem dúvida, nesse ambiente, naquele local onde ela está inserida, ela vai causar uma série de desempregos e um reflexo social e econômico, né? Então, sem dúvida nenhuma, tem esse reflexo direto social. Obrigado pela pergunta. Marcelo, agora quando a gente fala em governança, esse é um tema que está muito ligado, né, colado em grandes empresas. Mas acho que é importante a gente conversar sobre isso com os nossos ouvintes. Governança é um tema só para grande empresa ou serve também para pequena empresa? Como é que é isso? Sem dúvida, Flávio. Essa pergunta é interessante até para a gente começar a quebrar alguns paradigmas relacionados à governança corporativa, né? Historicamente, a gente tem a ideia de que a governança como um instituto, né, enfim, uma ferramenta, ela só é aplicável a grandes empresas cotadas em bolsa, grandes núcleos empresariais, quando, na verdade, não existe nenhuma limitação nesse sentido, né? Seja ela na prática ou imposta por alguma legislação,
A governança ela aplicava a qualquer tipo de negócio, qualquer segmento empresarial, independente de tamanho, de estrutura financeira, empresas sem fins lucrativos, instituições sem fins lucrativos, ela é aplicável a todos esses segmentos, né? E o próprio IBGC tem uma linha voltada para startups, por exemplo, que são pequenas empresas que estão iniciando, né, a sua prospecção, tem crescido cada vez mais, e esse é um exemplo. Então a gente precisa começar a quebrar um pouco essa ideia de que a governança é limitada apenas a grandes grupos, né? Cris, acho que você pode completar alguma coisa nesse sentido. Os princípios de governança, eles podem ser aplicados em qualquer porte, né? E a empresa, quando ela começa a trabalhar a governança, ela é uma jornada. Então, são degraus. Você não vira de uma hora para outra e eu não tinha governança, eu passo a ter uma governança nota 10. Não, você vai trabalhando por prioridades. Cada organização tem a sua prioridade. Óbvio que quando a empresa é menor, ela vai se cercar daquilo que é prioritário para ela. Quando a empresa é menor, ela tem uma necessidade muito preeminente de caixa, né, de sobrevivência. Então, a governança vai ser adaptada àquela realidade. Quando a gente tem uma empresa, né, de um porte maior, com mais responsabilidades ainda, mais riscos, né? Quanto mais risco você assume, mais você precisa ter essa governança implementada para dar sustentabilidade ao negócio, para prover essa sustentabilidade. Não quer dizer que no pequeno também não tenha, mas são recursos que são adaptados, né? O foco vai ser muito adaptado à necessidade, né, do negócio. Para o nosso ouvinte que está agora, ele ouviu tudo isso. Tem método, tem forma? Por onde começa? Você falar assim, sei lá, até minha empresa trabalha 2 pessoas, trabalho sozinho, tem 5 pessoas. Por onde ele vai começar? Tá. Eu vou falar olhando muito para a empresa familiar, que é o meu terreno, né? Que é onde eu habito, onde eu arbitro. Tem o ideal e tem a prática. Sim. Então, eu vou começar pela prática. Geralmente, se começa pela dor, por onde está doendo. O maior risco, nós falamos de risco aqui, o maior risco para uma empresa familiar está na sucessão. É onde a gente vê, quando muda de uma geração para outra, que as empresas morrem. E as estatísticas mostram isso, né? Da primeira para a segunda geração, da segunda para a terceira. Então, é um risco muito grande. Então, geralmente, as empresas elas começam a procurar a governança, as famílias empresárias, quando elas se deparam com uma dor, com o risco de perder, com o risco de ter uma passagem de bastão que, por exemplo, o fornecedor não entenda, né? Não valorize, corra risco, inclusive, de fechar a empresa, né? Quando a equipe, né, que tem que ter confiança, que sejam os funcionários, eles não conseguem confiar naquele que vai dar continuidade. Quando o mercado financeiro, que é muito importante para determinados negócios, por exemplo, se a gente for falar do agro, em especial na pecuária, né, a gente tem uma necessidade de alavancagem, né, de custeio dessas operações. Então, vai muito pela dor, olhando pelo lado prático, que é quando as empresas elas começam a buscar isso. Mas existe o outro lado que seria o ideal, que é não esperar ter a dor. É eu ver o sofrimento alheio e aprender com ele. Então, eu posso antecipar isso e começar. E aí vai ser muito de acordo com o negócio. Se o negócio, por exemplo, tem riscos de regulação, vai ter que começar por essa questão. Se o negócio tem riscos financeiros, né, não tem direito a uma clareza dos resultados, tem problemas fiscais, tributários, vai ter que endereçar por aí. Se a relação entre os sócios, por exemplo, do negócio não está bem estabelecida, não há diálogo, não há objetivo, não há clareza, então se começa pela questão societária. Se o futuro do negócio está nebuloso, porque a governança ela olha muito para frente, ela não olha para o hoje e para o ontem, ela olha para o amanhã com uma perenidade maior. Então, se a gente não tem claro para onde o nosso negócio vai, ou como é que ele tem que ser transformado, por exemplo, como que as questões climáticas vão impactar e o que a gente deva fazer, então, a governança ela é muito endereçada pelo negócio, né, pelas características do negócio, pelas demandas. Mas essas são algumas das possibilidades de iniciar, né? A questão dos riscos, quando eu não tenho um gerenciamento de riscos. E hoje, por exemplo, as empresas, a maior parte delas, familiares e até não familiares. No nosso estado, eu posso dizer que a gestão de risco ainda ela é muito incipiente. Ela tem muita oportunidade para crescer. Então,
de repente eu tenho que começar com a governança através dessa questão de riscos. Então, Cristiane, assim, é muito endereçado de acordo com as necessidades de cada negócio, de cada atividade. e tem algumas questões que são básicas, né? Por exemplo, para falar de governança, tem algumas lições de casa que a empresa precisa fazer. A empresa começa, cresce, antes é um empreendedor, ele cresceu, vira uma empresa, precisa ter mais profissionais lá dentro, Sim. mas ele precisa organizar processos, né? Precisa. Separar a gestão de caixa, né? Porque é Sim. muito comum ainda, confunde o caixa pessoal com o caixa, né? E a gente está falando, mas isso é muito pequenininho. Não, gente, a gente vê isso em empresa média até Sim. relativamente grande, né? Olha, uma coisa é governança passa por isso também, não passa? Passa. A gestão, na verdade, ela tem que estar organizada. Não tem como você avançar em governança sem gestão. Esses são Né? os Eu primeiros preciso- passos, então. Sim, e por isso que até as empresas de pequeno porte, as microempresas, quando você começa, se você conseguir começar e já puder separar isso, ali já tem princípio de governança. Quando você separa a pessoa física da jurídica, quando você não mistura a conta do banco, quando você não confunde, né, os funcionários da empresa sabem tudo que acontece na sua casa, no seu casamento. Exatamente. Então, são princípios de governança que você já pode trazer para dentro dos negócios, né? Cristiane, desculpe interrompê-la, eu fiquei curiosa. Porque você está fazendo um panorama e 2 questionamentos me vieram à cabeça, inclusive acredito que o nosso ouvinte também tenha essa dúvida, que é, os clientes, eles simpatizam ou eles têm preferência por se relacionar com empresas que têm essa governança ativa, de forma organizada? Como a gente, como consumidor e cliente, a gente pode identificar? E se vocês têm um filtro, um panorama do nosso estado, da nossa capital, dessas empresas que têm esse perfil e esse compromisso? Eu vou iniciar aqui, eu vou passar para a Cris de novo. Assim, essa questão do alinhamento do usuário, digamos, ou do consumidor em relação a empresas que possuem governança, a visão que particularmente eu tenho é que isso começou a repercutir não tem muito tempo. Então as pessoas estão mais atentas a isso. As novas gerações estão mais atentas a essa questão de responsabilidade social, do meio ambiente, de como que as empresas estão lidando com esse assunto, né? Como que as empresas tratam os colaboradores. Isso tem sido temas muito relevantes. Um ponto de reflexão que tem sido muito discutido é a própria atuação dos RHs dentro das empresas. Como que isso espelha o cuidado com a governança corporativa, né? Como que as empresas estão olhando para o seu principal ativo, que são as pessoas. Então, todo mundo hoje, quando você busca um serviço ou um produto, você busca basicamente 3 coisas, né? Experiência, energia e método. Né? Todo mundo procura esses 3. Consciente ou inconscientemente, a gente busca isso. Então, sem dúvida nenhuma, existe uma correlação direta da forma como as pessoas têm consumido os produtos ou serviços e a dinâmica como as empresas atuam na sua governança, né? Ou seja, aí de novo aquela coisa da governança extrapolar os muros, né, corporativos. Perfeito. Eu acho que o Marcelo falou bem falado, está muito relacionado com a conscientização do consumidor. A própria questão climática, por exemplo, é uma questão que hoje a gente vê, a gente está querendo às vezes buscar culpados. A culpa é da empresa ou a culpa a gente começa pela consciência do consumidor. A gente está nesse nível que a gente chegou, não foi por causa da empresa. Isso tem muito a ver com os nossos hábitos, né? Os nossos hábitos de consumir, de gerir resíduos, gerir recursos. Então, é uma questão que começa em casa, né, de educação. Então, eu vejo que tem um processo de crescente, mas que ainda a gente tem muito a crescer nesse sentido. Eu não sinto ainda que o consumidor toma uma decisão totalmente consciente, buscando a empresa que está com uma governança melhor. Como existe uma mudança na sociedade, mas isso ainda é uma crescente. Se a gente pegar, por exemplo, produtos de origem duvidosa, produtos que não têm uma rastreabilidade, se quando você, por exemplo, como consumidor, você pede desconto, esse desconto, quando ele passa de um percentual que não é um percentual fora de normal, qual é o milagre? Como eu falei, eu sou empresária, né, há 22 anos, a gente sabe que os tributos eles cresceram, então como você faz esse milagre? Existe um nível de eficiência que a gente tem que trabalhar, de produtividade, para a gente conseguir ser mais competitivo, mas existem questões que estão fora disso. Então, a partir do momento que eu tenho consciência disso e passo a tomar decisões melhores, a minha governança de cidadão fica melhor. Então, eu vejo que é um processo que a gente precisa ainda ampliar. Mas as empresas que trabalham com isso, como o Marcelo falou, elas vão
trazendo essa responsabilidade, vão influenciando, seja a sua comunidade, sejam os seus funcionários, seja na relação com o fornecedor. Então, aquela empresa, a gente teve um caso público, né, que a gente pode falar, que é o das Americanas, por exemplo. Uma empresa que aperta os seus fornecedores, né, que ela quer ao máximo, né, eu quero o preço mais baixo, eu quero a condição melhor. De fato, qual é a preocupação que ela tem? Então, a gente sabe que nós temos aí que entra a questão da sustentabilidade, né? Um olhar de cadeia, um olhar de responsabilidade coletiva. Então, eu sinto que é algo que a gente ainda vai colher mais frutos, mas a gente está no momento de transformações, de mudanças, que a gente puxa essa responsabilidade e as empresas podem crescer. E a sua segunda pergunta, que é com relação ao Mato Grosso especificamente... Se tem muitas empresas envolvidas nesse processo, porque imagino que até em relações internacionais deva ser um ponto também observado. Sim. Mas a gente não tem dados especificamente. Por exemplo, no IBGC teve uma pesquisa no agro nacional. Essa pesquisa foi feita em 2020, no ano da pandemia, e ela foi concluída em 2021 com uma Big Four, né, uma das grandes empresas de auditoria, e é uma empresa que cobriu o Brasil, mas o Mato Grosso ele teve uma grande representatividade. Essa empresa, ela fala da governança especificamente um recorte no agro. Então, tem empresas, como o próprio Flávio falou, que faturam mais de 2 bilhões e que misturam pessoa física com a jurídica, que não tem um acordo de sócios. Então, eles fizeram vários recortes de governança para entender como é que as empresas que estavam no agro, o que elas tinham, quais eram as demandas, quais eram as necessidades. Então, assim, não dá para eu te precisar. Eu sei, assim, que a gente tem empresas que estão avançadas, o nosso governo, existem empresas públicas, né, que têm a governança avançada também, que tem práticas de governança, e a gente tem ainda, Mato Grosso ainda o mato é alto, a gente também tem muita oportunidade para ampliar a nossa responsabilidade. Quando a gente tem um segmento forte como o agro, né, que ele vocaciona o nosso estado, ele acaba imprimindo isso na sua cadeia de fornecimento. Então, ele acaba puxando um pouco a régua e fazendo com que a gente acelere essa questão. Mas a gente tem ainda muitas oportunidades para serem trabalhadas. E o comprador externo, né, quando você fala em exportação, que é algo que é muito presente aqui, ele cobra isso, né? Você pega as empresas lá fora, estão muito mais habituadas a essa questão da governança. E ela vai comprar de quem tem princípios de governança, não tenha dúvida disso, né? Então é assim, quando você vai fornecer para alguma empresa que tem práticas de governança, ela vai querer saber se você tem alguma coisa de trabalho infantil, se tem equidade de gênero, uma série de outras questões que ela precisa cumprir, mas não é só ela cumprir, é toda a cadeia de suprimentos dela cumprir isso também. Né? Então, certamente, principalmente o agro, por exemplo, a Alemanha, que é um grande comprador, os países europeus, isso é exigido. Né? Alguns desses princípios estão dentro até do selo verde que se exige. Né? Agora, o que é interessante é o consumidor olhar cada vez mais para isso, Marcela, que é a tua pergunta original, porque até para visualizar como a própria Cristiane falou da Americanas e outros casos, né, que geram prejuízo se você não olha para isso. Né? Dessas empresas que vendiam passagem por milhas, né? Cadê os princípios de governança aí? Será que tinha? Será que se eu olhasse para isso eu não tinha ficado com prejuizão lá para trás e correndo? Agora, putz, todas as passagens que eu comprei para o ano que vem, perdi tudo, né? Então, tem que olhar para isso sim. Se essa empresa que vai te fornecer, né, tem ali alguns artefatos visíveis de governança. Às vezes, uma empresa pequena, você não consegue visualizar isso. Mas você é o cliente, você pergunta. Né? Você é o consumidor. Você está no seu direito de perguntar. Com certeza. Professor Flávio, faltam 4 minutos para a gente encerrar, então eu vou pedir para o senhor ficar confortável para escolher a última pergunta, porque a gente quer as considerações finais, só para o relógio não trair a nossa organização. Nós falamos muito aqui durante toda a entrevista de IBGC. Eu queria que vocês explicassem, né, para os nossos ouvintes o que é o IBGC, né, que eu também faço parte, sou associado. Por favor. Conte-nos. Ok. O IBGC ele é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
ele é uma entidade que congrega os princípios de governança, os profissionais, né, os agentes de governança, e ele tem um tripé. Ele trabalha com vocalização, com produção de conhecimento e com disseminação de conhecimento de governança. Então, ele trabalha muito forte com educação, né, ele tem cursos para os profissionais, para esses agentes que são envolvidos com governança. Ele trabalha muito forte com a produção de conhecimento. Então, para o ouvinte que está aí, se quiser, é acessível, tem um portal de conhecimento com mais de 3.000 obras públicas, né, abertas, tem pesquisas que são feitas e são disseminadas, né, por meio desse portal, do site do IBGC. Ele está presente em todas as mídias sociais e ele tem um trabalho forte de vocalização para que a governança seja respeitada. Por exemplo, nesse momento, quando a gente teve a eleição presencial, o IBGC ele entregou para cada candidato as pautas, né, uma sugestão de pautas relevantes de governança para, né, o meio público. Então, ele faz um trabalho também de vocalização. E o IBGC ele tem os seus associados, que são pessoas físicas e jurídicas. No Mato Grosso, a gente já se faz presente. O Flávio aqui é associado, eu sou associada, o Marcelo também. E tem um trabalho de elevar essas práticas de governança, esses conhecimentos de governança, para que justamente todas as empresas ou organizações elas possam avançar. Em especial no Mato Grosso, a gente tem, dia 15 de outubro agora, a segunda edição de um fórum para empresas familiares. Então, é um fórum do IBGC que é voltado para a família empresária, né? Então, você que é empresário, você que é filho, né, e não trabalha no negócio, eu trabalho no negócio, você que é sobrinho, esse fórum é para você. Então, é um evento que o IBGC faz, onde ele traz especialistas, traz também o depoimento de outras famílias empresárias. Então, a gente aprende com o outro, e é um evento que vai acontecer no dia 15, lá no IEL, das 8h30 da manhã até meio-dia. Onde os interessados buscam? No site do IBGC, www.ibgc.org.br. Lá tem uma parte de eventos e a gente tem o link. Depois a gente pode compartilhar aqui com vocês também nas mídias de vocês. E olha só, vocês me falaram que são associados, mas que desenvolvem trabalhos, a empresa, né, de vocês. Quem ouviu, gostou do perfil, quer mais detalhes também, pode deixar um contato, um @ para também valorizar esse trabalho que vocês fazem, atendendo aí os nossos ouvintes. Sim, o nome da minha empresa é Brandão Governança, o site é www.brandãogovernanca.com.br. Lá a gente tem artigos, tem, né, os trabalhos, os princípios, e a gente pode ter contato por lá. E o seu, Marcelo? O meu pode ser pelo meu pessoal, @Marcelo Sintra CBA, ou pelo do escritório, @Peixoto e Sintra. Nos acham nas redes. E pegando rapidinho um gancho na pergunta do João Edson, né, como estruturar, acho que um dos grandes pontos é ter uma assessoria jurídica forte, aí sem querer puxar a sardinha, mas eu sempre falo isso, né, a advocacia tem mudado muito e enquanto advogados nós precisamos ter uma visão mais macro e mais ampla do que é uma consultoria, né? Então, dentre as várias ferramentas, uma boa assessoria jurídica ajuda bastante nessa estruturação, né? Bem sei, sou casada com advogado. Gente, Muito é importantíssima essa estrutura. Muito obrigada pela participação. Eu sei que a gente tem assunto aí para vários programas. Fiquem à vontade para voltarem aqui, sempre muito bem acompanhados. Amigos de professor Flávio Fogel são nossos amigos. Parabéns pelo trabalho importantíssimo e tenho certeza que hoje vocês provocaram reflexões, muito empreendedor pensativo hoje, não é isso, professor? Isso aí. Era a intenção? Esse é o objetivo. Professor, tá na hora de partir, mas eu quero os recados do Univag. Eu sei que tá acontecendo evento do professor Joca lá, né? Sim, nós estamos com o Pantanal Cozinha Brasil acontecendo desde o dia 1º, vestibular de medicina aberto até o dia 17, assim como o vestibular para os cursos digitais também, né? Então, 36886006 ou a página do Univag, www.univag.com.br, ou o nosso Instagram, @Univag. Entra em contato, vem conhecer, vem entender e ver em loco, né? Porque nós somos a melhor instituição do Estado e estamos entre os 9% das melhores instituições do país. Muito bom estar aqui com vocês. Professor